Olá, amigos da TV Impacto, de volta para trazer informações para você que nos acompanha aí diariamente. O nosso site, TV Impacto, claro, hoje nesta sexta-feira que já está circulando o nosso jornal impresso. E hoje nós vamos falar sobre dicas de saúde. E quem está aqui comigo é a doutora Ana Elisa Ataide, que vai passar alguns esclarecimentos, vai tirar todas as dúvidas aqui com certeza sobre essas doenças que acontecem demais agora nesse período de verão. Vai falar também como se prevenir. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vandra. Bom dia. Então, gente, nessa fase do verão, nosso calor está sendo bem intenso desde o ano passado. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a hidratação. Então, não esquecer, sempre andar com a sua garrafinha de água. Lembrando que a ingesta mínima de água de pelo menos, em média, uns 2 litros por dia para o adulto. As crianças variam um pouco esse cálculo, mas fica entre 1,5 litro por dia. Não descuidar da água, ter cuidado para não estar se expondo demais ao sol nos períodos de sol mais intenso. Preferir fazer atividades físicas em horários em menos de 9 até as 9 da manhã ou a partir das 17 horas. Doutora, a sua especialidade é alergologista, não é isso? Isso. Como é que a senhora, em sua concepção dessa especialidade, como é que a senhora faz esse diferencial de o que pode ser considerado uma virose e o que pode levar a ser uma alergia que tem que ser procurado de imediato por um especialista? Certo, então vamos lá, vamos diferenciar de que na época da Covid, então o alérgico ele sofreu bastante, né? Que ele nunca sabia se ele estava com Covid, né? Com sintomas respiratórios, de espirrar, nariz escorrendo, e ou se era uma rinite alérgica. Então vamos diferenciar os dois. As viroses, principalmente da parte respiratória, elas vão acontecer ocasionalmente, em episódios isolados, né? Então vamos ter sintomas de nariz escorrer, entupir, mas geralmente nós também temos sintomas mais gerais. Por exemplo, moleza, dores no corpo, dor de cabeça, às vezes dor de garganta, que são sintomas que não são comuns na rinite alérgica. Já a rinite alérgica, como que a gente vai diferenciar? Ela acontece com mais frequência. Então, geralmente o paciente acorda com o nariz entupido, escorrendo, coçando o nariz, muitas vezes vem associado também a sintomas oculares, então lacrimejamento, vermelhidão nos olhos, coceira nos olhos. E em alguns pacientes, no decorrer do dia, esse sintoma ele vai melhorando e acontece novamente no dia seguinte. E outros pacientes não. A gente acorda com esse sintoma, às vezes ele persiste durante o dia inteiro, mas se a gente tomar um antialérgico, logo fica zerado esse sintoma. Então, acontece com muita frequência, quase todo dia, o paciente acha que está gripado, mas tende a melhorar durante o dia, a gente pensa mais em rinite. Mas é uma coisa esporádica, episódica, que está mais sintoma generalizado, a gente fica com a hipótese da virose. Exatamente, doutora. Quem sofre com esses problemas de alergias, eles são reféns de medicações ou ele tem por esse lado ser mais natural, tem algum outro tipo de tratamento? Refém de medicação é uma palavra pesada, né? Mas vamos lá. O que é a doença alérgica? A doença alérgica é uma tendência genética que nós temos. Então, geralmente, quem é alérgico na família também vai ter outros casos. A mãe, o irmão, o pai, a avó. E aí, eu digo que é um defeito de fábrica, porque como vem na carga genética do paciente, às vezes a gente não consegue prometer que o paciente se cure. Mas, fazendo uma investigação adequada, com um profissional alergista, a gente consegue descobrir ao que esse paciente é alérgico, dar estratégias para reduzir esse contato do paciente com essa substância que nós chamamos de alérgenos, que são os causadores de alergia. E aí, por um tempo, sim, o paciente vai tomar o antialérgico ou outros medicamentos para passar essa fase de inflamação mais aguda. E depois, qual é a nossa intenção com o tratamento? Tirar a medicação, o paciente ficar bem, porque teve um controle do ambiente, mas uma vez ou outra, como é defeito de fábrica, vai ter crise. Mas essa crise não é para estar atrapalhando o sono, as atividades, o lazer, o trabalho. Então essa é a intenção, principalmente em situações aqui, na minha casa, no meu trabalho, eu consigo ter um controle ambiental. Mas digamos, vai passar um final de semana ao pé do chão, vai ficar numa pousada, que é uma coisa que está fora do nosso controle, pode acontecer sim uma crise ali, mas tomando seu antialérgicozinho, tudo se resolve, dá para aproveitar o paciente. De forma moderada, né, doutora? Porque acontece, né, das pessoas já serem, eu posso dizer assim, uma palavra viciada. Qualquer coisinha de ali, eu vou tomar um remédio, vou começar a tomar e acaba sendo em excesso, não é isso, doutora? Na verdade, o que acontece? Os antialérgicos mais modernos que a gente tem no mercado, eles têm baixíssimos
problemas usando a longo prazo. Mas o que acontece com muita frequência? O paciente tem o hábito de se automedicar. E aí acabam entrando nessas jogadas os corticoides, principalmente. E os corticoides, eu brinco que na alergia, o alergista ele só usa corticoide para apagar incêndio. O paciente está morrendo, não está controlando, a gente vai lá e usa corticoide. Mas em algum momento da vida dele, ele foi na emergência, ele tomou um corticoide, ele viu que deu certo e ele fica tomando direto. Por quê? Porque não sabe o que causa alergia, tem sintoma todo dia e fica tomando corticoide todo dia. Qual é a grande questão dos corticoides? Tem muito efeito colateral, né? Então, o que a gente pode ter por uso crônico de corticoide? Osteoporose, né, que é a redução de cálcio nos ossos. E aí o paciente jovem, muitas vezes, já tem fraturas por coisas bobas, uma queda besta, às vezes um tropeço que dá, pode quebrar um dedo do pé, quedas, quebrar um braço, pelo uso do corticoide, por causa da redução da cálcio nos ossos. Pode dar glaucoma, que é o aumento da pressão nos olhos, aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca, catarata. Então, assim, nós temos uma síndrome chamada síndrome de Cushing. Por quê? Nós produzimos um hormônio chamado cortisol. Nosso organismo, todo mundo produz isso. E o que o cortisol faz no nosso organismo? Ele vai dar a noção de dia e noite, que à noite meu corpo deve desacelerar e descansar. E durante o dia ele aumenta, que a gente chama de hormônio de estresse, mas não é por estresse, é para a gente estar ativo, alerta, para a gente produzir, trabalhar, estudar, se divertir. Quando a gente usa corticoide demais, por ser uma molécula muito parecida com o cortisol, o corpo para de produzir. E só entra esse corticoide da medicação. E aí o corpo também perde essa noção do dia e da noite. E muitas vezes o paciente para de usar, fica sem o corticoide, fica sem produzir, vem os sintomas de fadiga, mal-estar. Então, esse corticoide, gente, não é brincadeira, tá? Corticoide é uma coisa que tem que ser usada por curto período de tempo e sob orientação médica. Uma outra pessoa também que faz muito problema com essa outra medicação, que as pessoas gostam demais, são os descongestionantes nasais, à base de nafazolina, né? Eu não posso falar o nome deles, mas vocês sabem quais são. Esses medicamentos também têm muito efeito colateral. Eles são produzidos no mercado para a gente usar um curto período de tempo. Então, por exemplo, estou resfriada, fico ali uns 5 dias, muito congesta, nariz escorrendo. Você usa por 5 dias, mas qual é a grande questão? O paciente com rinite alérgica, defeito de fábrica, quase todo dia acorda assim, vai deitar à noite, nariz entope e fica usando isso a longo prazo. Isso também causa grandes efeitos colaterais. Por exemplo, uma úlcera, né, que é uma ferida no septo nasal, que é essa estrutura que divide o nosso nariz em 2 lados, aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca, aumento da pressão dentro dos olhos. E ele mesmo pode causar uma inflamação do revestimento interno do nariz, que a gente chama de mucosa, pelo próprio medicamento, porque ele não foi feito para usar muito tempo. Então, o que acontece? Meu nariz entope, vou lá, uso o remedinho descongestionante para desentupir. No começo eu começo a perceber que 1, 2, 3 vezes ao dia resolve. Depois de um tempo usando com muita frequência, por ele já inflamar o meu nariz, eu começo a perceber que eu tenho que usar com mais e mais e mais frequência. Eu não uso descongestionantes nasais por longo período também. Tudo isso tem tratamento, tem como a gente se livrar. Eu sei que vocês amam os descongestionantes nasais, mas dá pra viver sem com outras medicações, outras orientações. E detalhe, né, doutora? Os cuidados também requer dentro de casa. Esse é o principal. É o principal. Quem são os principais causadores das alergias? Aí aqui eu vou delimitar um pouquinho e vou explicar um pouquinho mais de alergia. Quando eu falo em alergia, eu estou falando principalmente em rinite alérgica, a gente vem conversando, a conjuntivite alérgica, né, que é essa coceira, lacrimejamento, a asma, que muita gente não sabe que asma é uma doença alérgica, e também a dermatite atópica, que é uma inflamação da pele também de causa alérgica. Essas 4 entidades, elas estão relacionadas aos mesmos causadores geralmente. Aí a gente vai ter principalmente ácaros, pelo de animal, como a gente acaba tendo mais contato com cão ou gato, também a gente acaba estudando um pouquinho mais. Mas, por exemplo, é uma pessoa que cria cavalo, mora na fazenda, tem contato com galinha, com vaca. Então a gente também pode estudar essa parte e investigar. Mofo, que são os fungos, né? Pólen e barata. Eu brinco assim, barata, ninguém tem contato com barata. Mas na nossa casa, gente, é muito difícil ter esse controle. Muitas vezes a gente não enxerga, mas uma e outra aqui a gente sabe que tem. E ela deixa pedacinhos da coraça dela, pedacinhos das fezes dela na casa e vai acumulando na poeira e a gente acaba tendo contato. Então, assim, os principais causadores são esses, principalmente os ácaros. E eles moram dentro da nossa casa.
pra ver, né? Ainda mais quem tem criança dentro de casa, né, doutora? Que o cuidado deve ser, são maiores, né? Exatamente. Doutora, a partir de que momento? Na verdade, eu acho que todo ser humano ele tem que ficar em alerta ali, qualquer coisinha tem que procurar realmente um especialista. Porque não sabe como ela vai se prolongar, né? Mas assim, em sua concepção de médica, aconteceu X, de imediato eu necessito. Qual é esse momento? Para procurar um médico alergista? Isso, alergista. Então vamos lá. Existem vários tipos de alergia. Mas falando das alergias que incomodam mais do que matam, porque as que matam a gente tem que procurar imediatamente, que eu vou já explicar. Mas nessas situações de rinite alérgica, de conjuntivite alérgica, às vezes se for uma asma leve, uma dermatite leve, a gente tem a tendência de ir arrastando até a gente não aguentar mais. Então assim, se está atrapalhando a sua rotina, seu dia a dia, o seu dormir à noite, o seu trabalho, o seu estudo, você tem que procurar um médico alergista, porque tem sim como melhorar bastante essa qualidade de vida. Já nas alergias mais graves, por exemplo, que nós chamamos de anafilaxia, né, que são aquelas alergias que a gente, quando entra em contato com determinadas substâncias, em 15 minutos, no máximo 2 horas, a gente pode evoluir com o fechamento da via respiratória, que muita gente chama de edema de glote, associado a inchaço, as placas vermelhas no corpo. Isso daí, gente, geralmente está relacionado com alguns tipos de medicamento, principalmente em remédios para dor, que são muito facilmente comprados, né? Espironas, diclofenacos, ibuprofenos da vida, alguns antibióticos como amoxicilina, penicilina, outros antibióticos também, já mais de uso hospitalar, ferroadas de abelha, de caba, de formiga de fogo também pode causar anafilaxia, alguns alimentos como camarão, amendoim, castanhas, o ovo, principalmente a clara, o leite para os bebês, mas assim, nos casos de anafilaxia estão mais relacionados e surpreendentemente peixe, tá? Esse é um alimento que pode causar alergia grave. Talvez na nossa região a gente não tenha tanto esses casos porque a gente tem muito consumo de peixe. Então a gente acaba dessensibilizando o indivíduo que tem essa tendência. Mas em lugares que esse consumo não é tão comum, às vezes numa viagem para o litoral, para cidades mais praianas, a pessoa vai lá, come e pode evoluir sim com alergia grave. Nesses casos, eles ocorrem 15 minutinhos e até 2 horas depois desse contato. Procurar um médico, uma emergência tem que ser imediatamente. E depois, né, logo que acontece isso, a gente tem que procurar um médico especialista para esmiuçar bem a história, porque muitas vezes a gente ainda não consegue fazer essa relação muito direta do que causou aquela alergia. Doutora, já chegou com a senhora um paciente, eu posso dizer que se arrastando mesmo e não aguento mais, não sei mais o que fazer. Acontece com certa frequência, isso principalmente com os asmáticos, tá? Porque os asmáticos, geralmente, a gente tem dois tipos de asmático. Aquele que foi asmático na infância e no decorrer do crescimento ficou bem, né? O próprio organismo foi desenvolver uma tolerância, ficou bem da asma. E aquele indivíduo que arrasta a asma pro resto da vida. É muito comum que esses pacientes, por terem sintomas leves, moderados no máximo, por muito tempo, acreditam até que eles estão bem, que eles estão normais, porque meio que se adaptaram àquela pequena quantidade de oxigênio chegando onde tem que chegar. Então, por um episódio ou outro, eles, depois de anos nessa situação, por exemplo, pegou uma gripe mais forte, ou teve um quadro de pneumonia, aí sim que foi procurar atendimento médico. E aí descobre que tem asma, ou que é uma asma descompensada e a vida inteira foi acostumado com aquele sintoma, achou que aquilo era normal. Até fala, né, depois que controla os sintomas, fala assim, doutora, agora eu me afogo com tanto oxigênio, porque não era acostumado a respirar também. E geralmente a asma vem juntinho com a rinite alérgica, não juntas. Então muitas vezes é a falta de ar e um pouquinho de obstrução nasal que foi se arrastando, até que em algum momento o negócio desandou muito e o paciente precisou de atendimento médico. A gente veio naquele acomodismo, né, doutora? Exatamente. Doutora, antes de encerrar essas trocas de informações que a senhora está passando para os nossos internautas, que são muito importantes, com toda certeza, deixa uma mensagem para eles em relacionado a procure um médico. Procure um médico. Gente, de uma forma geral, tá? Não como especialista em alergia, mas como médico de uma forma geral. Qualquer sintoma que vocês tenham, que vocês percebam que está persistindo, não prolonguem, não arrastem esse procura por um médico, tá?
A princípio, vá no seu médico da unidade de saúde do seu bairro. Se for uma situação mais urgente, com um certo potencial de piora, procure um atendimento de urgência e emergência ou procure um médico especialista naquela área que você está sentindo. Por quê? Quando a gente trata qualquer tipo de doença desde o começo, é muito mais fácil, muito mais rápido a gente controlar do que a gente chegar num cenário em que o negócio já está muito catastrófico, muito inflamado. E até a gente conseguir trazer esse paciente de volta para um estado de normalidade demora um pouco mais. Então, qualquer sintoma que você esteja sentindo, que você pode estar no começo, está persistindo, está incomodando, procura um médico. Doutora, muito obrigada por ter se disponibilizado de vir ao estúdio da TV Impacto para passar esses esclarecimentos. Muito obrigada pelo convite também. E você de casa, curta, comente e compartilhe. Cuide da sua saúde, viu?